Senhoras e senhores deputados, eu penso que estão reunidas as condições para nós começarmos a nossa segunda audição do dia, neste caso não a requerimento, mas para ouvirmos o gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, o Dr. Henrique Joaquim, que está connosco e que fará, então, a apresentação da estratégia. Conhecemos todos a grelha, neste caso, não havendo requerimento, o Dr. Henrique Joaquim fará uma intervenção inicial de 10 minutos e depois cada grupo parlamentar 5 minutos de intervenção e o Dr. Henrique Joaquim, no fim, responderá com igual tempo. E, sem mais demoras, Sr. Doutor, muito obrigado por estar connosco na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Tem a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Obrigado eu pela oportunidade de podermos discutir este tema e de vos poder dar nota daquilo que se tem vindo a fazer e de que são os desafios atuais. Eu penso que no contexto atual era importante fazer um breve ponto de situação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos e queria começar por realçar que, de facto, Portugal é, à data de hoje, ainda dos poucos países da União Europeia que tem uma estratégia nacional. Houve uma primeira tentativa em 2009, depois, passado algum tempo, foi considerado que o trabalho que estava a ser feito e na sua implementação estava ainda a ser muito incipiente e muito insuficiente e, relembro, foi uma resolução desta Assembleia que propôs ao Governo, em 2016, a adoção de a realização da avaliação e a criação de uma estratégia que veio depois a ser aprovada em 2017, para o período 2017-2023. E é essa estratégia que hoje está em curso ainda e que visa, essencialmente, aprofundar e promover o conhecimento do fenómeno. Lembro-me que, anterior a 2018, tinham sido feitas algumas estimativas do que era a realidade e que eram os números desta situação e só a partir de 2018 se começou efetivamente a tentar fazer um diagnóstico. Essa estratégia atual queria também incrementar o reforço de uma intervenção promotora da integração e, face à primeira, acrescentou como objetivo fomentar, melhorar a coordenação, a monitorização e a avaliação. No modelo de intervenção que desde o início se centra na pessoa e nas respostas mais adequadas e no modelo de governação que aposta muito na autonomia local, principalmente a partir do programa da rede social, criando os núcleos, os famosos NEPISA, em cada um dos municípios que considera que é pertinente no seu município fazer esta intervenção. Uma última nota deste enquadramento ainda, dizer que em 2020 foi introduzida uma mudança no modelo de gestão da estratégia, criando-se a figura da gestão executiva da mesma e passando o Governo a querer acompanhar este fenómeno de outra forma. De maneira a não haver interrupção ainda na anterior legislatura, foi feita uma resolução do Conselho de Ministros que permitiu a prorrogação da atual estratégia até dezembro de 2024, que está em vigor. Deixava-vos alguns dados também do que é a realidade a nível de respostas. De 2020 até agora, começaram a financiar-se as primeiras respostas por via do Instituto de Segurança Social, nomeadamente no modelo de Housing First e da habitação partilhada. O modelo de Housing First já existia em Portugal de uma forma mais localizada em Lisboa. A partir daqui tentou-se disseminar pelo país inteiro e criou-se este modelo da habitação partilhada que, no fundo, tem objetivos semelhantes, mas serve perfis diferentes. À data de hoje, temos cerca de 900 vagas criadas e efetivamente a funcionar, 447 para Housing First, que são modelos mais para pessoas que requerem uma abordagem mais individualizada, são habitações individuais, como passa a redundância, e a habitação partilhada já com cerca de 539 vagas para públicos que permitem uma vivência em grupo, e até é positivo que o tenham, nomeadamente para pessoas migrantes. Dizer-vos, penso também é importante realçar que estas respostas, por elas já passaram mais de 1000 pessoas que, com o seu apoio, já tiveram a sua integração.
Para além disso, já existia e tem vindo a ser reforçado também todo um conjunto de respostas num modelo anterior mais coletivas, nos centros de alojamento de emergência com mais de 200 vagas, os centros de alojamento temporário com mais de 500, nas comunidades de inserção com cerca de 1.760, ou seja, hoje temos cerca de 3.500 lugares financiados pela Segurança Social, dispersos pelo país, mas nomeadamente nas grandes cidades, para apoio desde a emergência até às fases de transição e integração das pessoas. Num orçamento que começou em cerca de 1,5 milhão de euros em 2020, que 2023 já executou cerca de 5 milhões e 100 mil euros, para 2024 estão 8 milhões comprometidos e já fizemos uma proposta ao atual Governo para aumentar o orçamento para cerca de 10, 11 milhões, permitindo-nos, logo no início de 2025, assim o esperamos, abrir mais vagas, quer em modelos de Housing First, quer em da habitação partilhada. Estamos também a fechar os últimos protocolos das candidaturas que foram realizadas em 2023 e que, se tudo correr bem, serão mais cerca de 300 lugares, ultrapassa os 300, vai quase aos 400. Houve um incremento também ao nível dos NEPISA. Até 2019 tínhamos apenas 20 municípios com núcleos especializados a trabalhar nesta problemática. Hoje são 35, com tendência para crescer. Criou-se também ainda, ao abrigo do programa 2020, foi possível renegociar já no fim do programa, com todas as CCDRs e com todos os programas operacionais regionais, verbas para criar projetos e contratar equipas para que o apoio fosse disseminado a nível nacional. Relembro que no anterior quadro nem todos os programas operacionais tinham medidas específicas para esta população, foi possível criá-lo e essa experiência permitiu-nos, que foram cerca de mais de 30 projetos a nível nacional, sendo que o do Algarve, embora seja um projeto regional, engloba 8 municípios. No programa 2030, face a esta experiência, como estava a dizer, já todos os programas operacionais têm linhas de financiamento para apoiar esta população. Iniciámos também a implementação de um sistema de informação digital e a nível nacional, está em fase de implementação e queria apenas dar nota de uma inovação, está ainda numa fase inicial. Criou-se também desde o ano passado a possibilidade de majorar os protocolos que as instituições têm com a Segurança Social, serem majorados financeiramente quando, nas equipas técnicas que a Segurança Social financia, sejam contratadas pessoas que estiveram na condição de sem-abrigo e que agora passaram à condição de profissionais e de contribuintes. Está ainda também em implementação, e diria que agora vai entrar em velocidade cruzeiro a aparecerem respostas, no âmbito do PRR, a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, com um potencial de cerca de 2.700 vagas a serem criadas para a maioria de pessoas em situação de sem-abrigo e também para pessoas noutra condição de vulnerabilidade. Investimos também na formação, foram formados mais de 300 técnicos sobre a estratégia e sobre o seu modelo de intervenção a nível nacional e também uma nota, com o IFP conseguimos cerca de 400 colocações em mercado de trabalho e mais de 2.000 intervenções em termos de acompanhamento. Eu diria que foi possível e tem sido possível melhorar de ano para ano o diagnóstico e isso tem sido patente nos relatórios que têm vindo a ser publicados. Isso, por um lado, o número, de forma quantitativa, tem vindo a crescer, o número de pessoas que também sai da condição também tem vindo, felizmente, a aumentar. Penso também é importante referir que, desde 2021, temos, como país, estado a participar, e desde a origem, foi criado em Lisboa, a Plataforma Europeia de Combate à situação de sem-abrigo, aprovada na Declaração de Lisboa, a quando da presidência portuguesa em Lisboa, passa a redundância, e na qual temos vindo a aprender também com os parceiros europeus e a partilhar também a nossa experiência. Só a título de informativo, em setembro receberemos os nossos parceiros europeus em Portugal, que querem vir ver, por exemplo, as experiências e os modelos e a intervenção que é feita na cidade de Lisboa. Este trabalho foi avaliado durante o ano 2023, quer com as pessoas em situação de sem-abrigo, quer com as próprias estruturas e também recorrendo a uma avaliação externa.
penso que é importante dizer que nós ouvimos cerca de 700 pessoas na condição de sem-abrigo e pessoas que também já tinham saído, para elaborar aquilo que hoje é a nova proposta de estratégia para 25-30. As suas propostas e as suas preocupações, de uma forma geral, quer pelas pessoas, quer pela estrutura, quer pela empresa externa que fez a avaliação, situam-se na necessidade de aumentar o acesso à habitação, o acesso às oportunidades de trabalho quando as pessoas têm perfil para poder trabalhar e também o acesso aos serviços da mais variada natureza, de saúde ou dos serviços de proximidade. Esta nova versão da estratégia, que ainda foi publicada em abril deste ano, trouxe, diria, 2 ou 3 notas muito breves. Em primeiro lugar, vem destacar a importância de se consolidar este modelo de intervenção muito personalizado, nas respostas de habitação de pequenas unidades, seja de cariz individual ou cariz coletivo, mas muito de pequenos grupos, porque é aí que temos conseguido a maioria do sucesso e das situações de sucesso. A necessidade de aumentar os núcleos espalhados em mais municípios, especializando estas equipas no apoio a esta população e também, obviamente, a melhoria do modelo de gestão e de governação da estratégia. Tendo em consideração que temos uma estratégia em vigor até dezembro de 2024 e, portanto, não há, e está garantido que não há um vazio de intervenção, nem no plano, nem no terreno. Foi eleito e tomou posse há poucos meses um novo governo e que, à data de hoje, estamos já em processo de validação e de análise dos dados recolhidos recentemente. Aquilo que tem sido o trabalho atual é revisitar esta proposta que já foi apresentada e estamos, a pedido do Governo e em conjunto com o Governo, a fazer uma revisão, quer ao nível da adequação das respostas para aumentar o número e dispersá-lo no território, quer ao nível da adequação e na resposta e no acompanhamento aos municípios que assim o requeiram e onde nós identifiquemos uma maior prevalência do fenómeno e, acima de tudo, o que se pretende é aumentar a proximidade, mas garantir também uma maior operacionalização, de forma que haja ainda mais eficácia nesta intervenção, porque isso significará menos pessoas nesta condição. E, de momento, como introdução, era isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Soutor. Vamos, então, passar à intervenção dos grupos parlamentares. Começaria o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, a cumprimentar o Dr. Henrique Joaquim, começando por agradecer a sua intervenção inicial, bem como a informação que nos trouxe, que contribui, sem dúvida, para esclarecer alguma das questões que se suscitam no âmbito da presente audição. De facto, a condição de sem-abrigo é, de facto, uma das formas mais graves de pobreza e privação. E, por isso, erradicar esta problemática deve ser um desígnio de todos. E acreditamos que este desígnio só consegue ser alcançado com uma estratégia forte e eficaz, de uma abordagem holística, capaz de suster e erradicar este fenómeno. E é precisamente por ter esta convicção que me leva a colocar algumas questões. O anterior Governo, o Governo Socialista, aprovou a nova Estratégia Nacional para o período 2025-2030, estratégia esta que só entrará em vigor em janeiro de 2025. E, por conseguinte, esta nova estratégia substituirá a estratégia atualmente em vigor, que inicialmente devia vigorar para um período entre 2017 até 2023, mas, pelos vistos, foi implicitamente prorrogado e mantém-se em vigor. E a pergunta que coloco é muito simples. Como é que o anterior Governo conseguiu elaborar e aprovar agora, em março, e depois publicar em abril deste ano, uma nova estratégia nacional sem ter previamente procedido a uma avaliação da implementação da atual estratégia em vigor e sem ter feito sequer um levantamento atualizado do número de pessoas em situação de sem-abrigo, pois não podemos esquecer que os últimos dados disponíveis são de dezembro de 2022,
ou seja, estes dados têm quase 2 anos. E por isso, ao que tudo indica, a estratégia a implementar em 2025, que terá sido aprovada com base em dados desatualizados e, por conseguinte, sem conhecimento do número concreto de pessoas em situação de sem-abrigo. Mas se isto é de facto um ponto crítico, mais crítico é o facto desta estratégia para 2025-2030 ter sido aprovada sem que tenha havido qualquer monitorização ou avaliação da implementação da estratégia atualmente em vigor. E digo que este facto é um ponto crítico porque, de facto, o anterior Governo tinha-se comprometido perante os portugueses que em 2023 acabavam os sem-abrigo. Estamos em 2024 e a realidade é bem diferente, infelizmente. Hoje sabemos que o número das pessoas em situação de sem-abrigo quase duplicou entre 2018 e 2022. Em 2018 eram cerca de 6.000 pessoas em situação de sem-abrigo e no final de 2022 eram quase 11.000 pessoas em situação de sem-abrigo, número este que está aquém da realidade atual, na medida em que as IPSS e todas as entidades que trabalham no terreno dizem que a situação se agravou muito, tanto em 2023 como em 2024, e que aquele número não reflete a infeliz realidade de hoje, apontando inclusivamente para um maior número de jovens e imigrantes em permanência nas ruas. E também apontou novos perfis de pessoas em situação de sem-abrigo, entre outras situações, pessoas, nomeadamente, que oferem o salário mínimo nacional, mas vivem na rua sem teto. Dito isto, é um facto que o número de pessoas em situação de sem-abrigo quase que duplicou entre 2018 e 2022, apesar de existir, desde 2017, uma estratégia nacional, estratégia essa que tinha como prazo limite precisamente 2023. Ou seja, o Governo Socialista falhou redondamente neste desígnio nacional e, por isso, é muito importante perceber o que é que falhou na estratégia nacional 2017-2023, perceber se o que falhou foram as medidas e os modelos e as formas de abordagem definidas ou se foi uma falhou a execução desta estratégia, na medida em que isto é essencial para não repetir no futuro os erros do passado. E é precisamente por isso que entendemos que a aprovação de uma nova estratégia devia ter sido precedida de uma avaliação da implementação da estratégia em vigor, bem como de um levantamento atualizado das pessoas em situação de sem-abrigo, com uma caracterização atualizada destas pessoas, porque só assim se consegue definir as formas adequadas de abordagem a esta problemática. Principalmente, e digo isto principalmente porque a estratégia para os próximos 5 anos assenta no mesmo modelo de governação e gestão da estratégia anterior. E por isso, para terminar, pergunto, face ao fracasso, se me permitem utilizar esta expressão, da estratégia 2017-2023, o que podemos esperar de diferente com esta nova estratégia? E se este aumento significativo do número de pessoas em situação de sem-abrigo resulta de uma deficiente execução da estratégia nacional em vigor, ou se o que falhou foram as abordagens e os modelos definidos, e se confirma efetivamente que não houve qualquer avaliação da implementação da estratégia nacional atualmente em vigor, e se, de facto, têm ideia de que o perfil e a caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo sofreu uma grande alteração. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Dr. Henrique Joaquim e gostaria de começar por expressar em nome do Partido Socialista o reconhecimento pelo trabalho e dedicação na liderança da Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. A liderança desta estratégia tem sido fundamental na implementação de políticas de inclusão social que visam melhorar as condições de vida das pessoas em situação de sem-abrigo no nosso país. Por isso, agradecemos a disponibilidade da presença e a oportunidade de discutirmos hoje nesta Comissão os próximos passos desta tão importante missão. Eu gostaria de recordar que a criação desta Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo remonta ao ano 2009 e cuja implementação foi inexplicavelmente suspensa em 2013 pelo Governo da AD.
Mas já em 2009, o Governo do Partido Socialista manifestou a sua preocupação de que à data havia uma necessidade urgente de uma abordagem coordenada e eficaz para enfrentar o problema das pessoas em situação de sem-abrigo. Ora, a criação desta estratégia refletiu, por um lado, o compromisso nacional para melhorar a inclusão social e as condições de vida da população mais vulnerável e, por outro lado, refletiu o cumprimento das orientações e recomendações europeias, daquelas que são as principais diretrizes do quadro europeu de estratégias de inclusão e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, neste sentido, uma vez mais, em 2017, foi aprovada a Resolução do Conselho de Ministros 107/2017, 25 de julho, a nova Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, a ENIPSA 2017-2023, cuja vigência foi prorrogada até dezembro de 2024, através da Resolução do Conselho de Ministros 16/2024, de 24 de janeiro. Portanto, de facto, existiam entre 2009 e até 2023, até aos dados atuais, existe aqui, de facto, um aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo. Durante estes anos, recordamos que atravessamos também os anos da Troika. E este aumento significativo vem-nos revelar que este é um problema complexo, é um problema multifacetado que envolve uma combinação de fatores económicos, sociais e individuais, fatores que estão em constante mudança. Na verdade, as pessoas podem tornar-se sem abrigo devido a uma variedade de razões, sendo as situações de doença mental ou mesmo a condição de migrante aquelas que neste momento mais contribuem para o crescimento destes números. Portanto, o que é importante é perceber que este é um problema dinâmico e que é importante abordá-lo de maneira contínua, flexível e adaptativa, considerando toda a complexidade de interações para que realmente se possa fazer a diferença naquilo que são as respostas e a garantia dos direitos humanos. Ora, o Partido Socialista sempre se mostrou comprometido com esta problemática, com a inclusão social, com a erradicação da pobreza, incluindo as pessoas em que se encontram em situação de sem-abrigo. O PS tem defendido a implementação e o fortalecimento de políticas que promovem a inclusão destas pessoas, como sejam a expansão dos programas de habitação social, o fortalecimento das redes de apoio social integrado, os incentivos ao emprego e formação, o desenvolvimento de políticas de prevenção da condição de sem-abrigo e, como referiu também o doutor, através do programa Housing First e da criação de respostas de habitação partilhada, financiadas pela Segurança Social, sendo que foram criados mais de 1000 lugares em habitação para pessoas que saíram das ruas. E se considerarmos as soluções de emergência, contamos presentemente com cerca de 3000 vagas em alojamentos de emergência e em habitação de natureza temporária ou transitória. Portanto, neste contexto, a ENIPSA 2025-2030 representa, de facto, um novo ciclo que vem reforçar o combate à exclusão social e promover uma vida digna para todos. No entanto, de acordo com algumas notícias, foi vinculada a informação de que esta estratégia apresenta erros de base, pouca discussão e ausência de políticas que desresponsabilizam um conjunto de entidades e organizações do Estado, colocando os núcleos de planeamento e intervenção sem abrigo na primeira linha como substitutos das responsabilidades de segurança social ou de outras entidades com competência nesta matéria. Ora, face a estas notícias, o Partido Socialista não poderia estar objetivamente em maior desacordo. Aliás, a realidade dos factos desmente estas informações. Portanto, a nova estratégia, como também o Sr. Doutor referiu, foi colocada em consulta pública, junto dos parceiros do terreno e junto das pessoas acompanhadas, tendo recebido mais de 700 contributos, quer de pessoas em situação de sem-abrigo, quer de entidades parceiras no terreno. Por outro lado, os NIPSA são uma das estruturas incluídas nas redes sociais, são um dos parceiros, não assumem nem se substituem às responsabilidades das restantes respostas que integram a rede e o núcleo coordena, mas todas as entidades da rede devem intervir na medida das suas competências e das capacidades. Portanto, destas premissas, gostaríamos então de perguntar qual é a posição relativamente a estas informações, qual é o balanço que faz dos resultados alcançados até à data com a implementação do ENIPSA 2017-2024 e quais então as prioridades a atingir com a nova ENIPSA 2025-2030. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, de seguida, tem palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Vanessa Barata. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é, de facto, um tema importantíssimo para todos nós que estamos aqui hoje e também para o Chega.
porque aprovar uma nova estratégia nacional para a integração de pessoas em situação de sem-abrigo era algo que estava efetivamente no programa eleitoral do Chega e algo que nos preocupa, acima de tudo, no que toca a respostas concretas para este tipo de pessoas que estão nesta situação. Portanto, é evidente também a pertinência deste documento que nos traz aqui hoje o Sr. Doutor, mas também é pertinente saber mais objetivos concretos, nomeadamente eu queria perguntar-lhe se existe um objetivo de atingir uma diminuição de X%, por exemplo, num espaço temporal. Por exemplo, no próximo ano, se existe um objetivo concreto de diminuição à percentagem, por exemplo. E, de facto, todos os dias, ou todos os anos, tem aumentado o número de sem-abrigo no nosso país e com a entrada de muitos estrangeiros, de forma descontrolada, o número de cidadãos estrangeiros nessas circunstâncias também é muito grande e isso é algo que nos preocupa. Portanto, e neste sentido também, que já foi perguntado, mas vou reiterar a pergunta, a Ministra, na audição regimental, ilustrou-nos que o número de sem-abrigo em Portugal andará na ordem dos quase 11 mil pessoas em dados referentes a 2022 e eu queria perguntar se o número é o mesmo ou ronda o mesmo, já vimos que não, enquanto é que se cifra neste momento e onde se concentra a maioria da população sem abrigo. Outra das coisas que eu queria perguntar era relativamente, um dos objetivos desta estratégia é priorizar uma orientação para a habitação. Portanto, diz aqui o documento que é centrada na facilitação do acesso a soluções estáveis. Neste sentido, eu queria perguntar-lhe que iniciativas é que estão a ponderar para aumentar o número de casas-abrigo e assegurar a existência de uma verdadeira rede nacional com implementação em todo o território nacional para pessoas nestas circunstâncias. Queria também fazer uma referência, porque para efeitos do Orçamento de Estado 2024, o Partido Chega apresentou uma iniciativa que era um programa para o auxílio de retorno a pessoas estrangeiras em situação de sem-abrigo. E eu queria perguntar qual era a sua visão sobre estas pessoas que estão nesta situação, ou seja, se as pessoas que são sem abrigo e que terão vontade de regressar ao seu país de origem, terão meios para o fazer com estas estratégias que pretendem implementar e quais essas medidas que pretendem implementar para facilitar esse retorno. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida, então, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. O Sr. Deputado Jorge Pinto. Ok, perfeito. Então, alteramos a ordem e tem agora a intervenção o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco. Também agradecer ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu, efetivamente, tenho um conflito de agenda, vou ter de sair e não poderei ouvir as respostas, mas ouvirei posteriormente por via digital. Gostaria de começar por cumprimentar, evidentemente, o nosso convidado e agradecer por ter vindo aqui apresentar a estratégia, que é efetivamente de importância crítica. A realidade no terreno é subejamente conhecida e são conhecidas também as emergências que temos em vários pontos do país. Eu visitei há uns meses no Porto um albergue, uma casa de abrigo que devia ser para situações absolutamente excepcionais e de urgência e que tinha pessoas que lá viviam há décadas. Literalmente há décadas. Portanto, há em paralelo com a necessidade de dar resposta urgente às pessoas que estão em situação de sem-abrigo, assegurar que aquelas que por qualquer vicissitude, por alguma questão de adição
ou problemas do foro psiquiátrico, como também aqui já foram referidos, consegue depois ter acesso a uma habitação a longo prazo. E sabemos que há maneiras eficazes de o conseguir, como o Housing First, que também já aqui foi referido, mas que em Portugal continua a ser a exceção e não a regra. Portanto, congratulá-lo pelo estudo, pela estratégia que agora nos apresenta e que certamente dará boas pistas para aquilo que temos de fazer. Porque realmente os números, eu não os vou repetir, tenho-os aqui à frente, mas são assustadores. Sabemos que há uma concentração das pessoas em situação de sem-abrigo nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa. Sabemos também que são maioritariamente jovens e que isso traz problemas acrescidos aos quais nem o Estado Central nem as autarquias têm conseguido dar resposta. Até em alguns casos têm piorado o problema quando olhamos para algumas freguesias aqui de Lisboa e aquilo que tem sido a ação autárquica e ao nível da freguesia. Nós defendemos, nós o LIVRE defendemos que uma boa parte do sustento orçamental conseguido o ano passado, e foi talvez a primeira coisa na qual falamos nesta legislatura, devesse ser usada para erradicar a pobreza enquanto fenómeno estrutural em Portugal até ao ano 2030. E achamos que esta visão e esta necessidade de erradicar a pobreza enquanto fenómeno estrutural tem de ir de mãos dadas com a estratégia que nos foi agora aqui apresentada, porque sabemos bem, não é a única razão, mas muitas das pessoas que estão em situação de sem-abrigo o estão fruto da situação de pobreza em que se encontram. E, portanto, nós defendemos certamente o alargamento do primeiro direito, mas sabemos que o essencial e aquele que é o grande desafio também desta estratégia é assegurar que ninguém permanece na rua por mais de 24 horas. Acho que é esse o grande desafio daqui nos 5 anos da estratégia, 2025 a 2030, e é por isso que gostaria de lhe colocar algumas questões específicas. A primeira, se face à estratégia anterior, que alterações ao nível dos meios previstos e se os considera adequados. Consubstancia, é um mal de escrever palavras complicadas, exatamente. O financiamento da estratégia é a dica, estamos mesmo. E qual a verba então prevista na nova estratégia? Quais os principais desafios que antevê para conseguir implementar todos os pontos que estão descritos na estratégia para os anos 2025 e 2030? Face ao reduzido número de focos para Housing First, como eu dizia, e poucas vagas em equipamentos para alojamento urgente, como procuram as equipas apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo na procura de habitação digna? Referiu também a necessidade de políticas públicas desenvolvidas em paralelo para complementar esta estratégia nacional. Que políticas públicas tem em mente? Se as pode detalhar e partilhar connosco. E termino perguntando se tem conhecimento de uma proposta do LIVRE que já foi aprovada na anterior legislatura, que é o Fundo de Emergência para a Habitação, que nós estimamos ter no presente cerca de 50 milhões de euros já disponíveis e que serve precisamente para evitar que aquelas pessoas que estão em risco de perder as suas casas e que não têm uma outra alternativa se vejam numa situação de sem-abrigo de um dia para o outro. E se tem conhecimento, então, o que acha deste Fundo de Emergência para a Habitação e se está em linha com aquilo que está descrito na Estratégia Nacional que hoje aqui nos apresentou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Henrique Joaquim, gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e, de facto, recuar, porque fez referência à situação que nós encontramos no final de 2015 e em 2016. Quando a legislatura do final de 2015 se iniciou, vinhamos de um governo da direita, não havia estratégia nacional para as pessoas em situação de sem-abrigo. Estava abandonada há 2 anos. A resolução que foi aprovada em 2016, que mencionou, eu fui o autor dessa resolução, ela foi precedida até de uma audição que fizemos no Parlamento, em que esteve presente na altura, noutra condição, e esse projeto de resolução que foi aprovado na altura por unanimidade tinha 3 pontos. O primeiro ponto era fazer-se uma avaliação participada, incluindo as pessoas em situação de sem-abrigo, sobre o que é que tinha corrido bem e o que é que tinha corrido mal, sobretudo o que é que tinha corrido mal na anterior estratégia, que tinha sido abandonada pelo Governo em 2013.
nós fizemos uma audição com pessoas sem abrigo aqui no Parlamento, precisamente para fazer essa avaliação participada. Em segundo lugar, essa resolução que foi aprovada pressupunha a criação de uma nova estratégia, que foi efetivamente criada em 2017, e pressupunha que fossem direcionados recursos para a concretização dessa estratégia, tendo nós aprovado no Orçamento de Estado, nos Orçamentos de Estado seguintes, uma orientação para que todos os ministérios detalhassem, dentro da sua área de competência, quais eram os recursos especificamente destinados à estratégia. Porque era muito difícil, e continua a ser, era muito difícil identificar em cada ministério quais eram os recursos de políticas públicas que estavam a ser investidos para a concretização da estratégia. Porque uma estratégia para a integração das pessoas sem abrigo, como todos sabemos, não é apenas uma questão que diga respeito ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. É uma estratégia que responde à multidimensionalidade do problema, fazendo intervir e convocando a saúde, a educação, as infraestruturas e a habitação, a cultura, etc. Não é verdade, não é inteiramente verdade o que foi dito pelo PSD de que não terá havido uma avaliação desta estratégia, pelo menos a avaliar pelo documento que criou, pela Resolução 61/2024 do Conselho de Ministros, que aprovou a estratégia para 2025-2030. Porquê? Porque esse documento diz, e eu queria lhe perguntar sobre isso, esse documento diz, para além da monitorização e a avaliação contínua da estratégia, diz que foram consultados... Posso falar sem ser interrompido? É que eu estou a tentar falar, estou sempre a ouvir essa voz. Deixe-me falar. Vamos deixar o Sr. Deputado concluir. Muito obrigado. Força. É referido que além da monitorização e avaliação contínua, foi feito um inquérito a 700 pessoas sem abrigo em que foram postas 3 questões. Primeiro, quais teriam sido os aspectos positivos. Em segundo lugar, o que é que estaria em falta. E em terceiro lugar, o que é que teria sido necessário para evitar que as pessoas estivessem numa situação de sem abrigo. Nós também não conhecemos, e portanto isso não devido que tenha sido feito, vem referido, mas nós também não conhecemos o resultado desse inquérito e tínhamos muito interesse em ter acesso aos documentos que consubstanciam a avaliação que foi feita da estratégia, porque é essa avaliação que está na base, em princípio, das melhorias, das afinações que tiveram de ser feitas. E, portanto, a primeira pergunta que lhe fazia é como é que nós podemos ter acesso aos instrumentos de monitorização e avaliação contínua da estratégia anterior e, nomeadamente, aos resultados do inquérito que foi feito. Em segundo lugar, creio que nós não temos um problema com o conceito de sem-abrigo que vem nesta estratégia. O conceito está corretíssimo e, aliás, é bastante amplo. Inclui cidadãos de nacionalidade portuguesa ou de nacionalidade estrangeira, inclui não apenas as pessoas que estão na rua, mas também as pessoas que estão alojadas em alojamento de emergência. Ou seja, é um conceito bastante vasto. E está correto. Mas nós temos muita dificuldade em ter números concretos e atualizados que sejam a aplicação desse conceito à realidade que nós temos. Há um grande desfazamento entre o conceito teórico e que está bem, que é heurístico, que é operacional, que consta da estratégia, e depois os dados que nós temos. E gostava de lhe perguntar sobre isso. Que dados é que nós temos que permitam avaliar a dimensão deste conceito que consta da estratégia? Por outro lado, a nossa percepção é que, de facto, a estratégia não está a funcionar à altura das necessidades e da gravidade do problema. Parece-nos que há um retraimento da segurança social com a ideia de que estas responsabilidades são essencialmente encaminhadas para a rede social e para os municípios, mas temos dúvidas se o retraimento da segurança social não está a privar a estratégia de instrumentos de capacidade de resposta. Por outro lado, obviamente que a rede social tem um papel importante e a mobilização comunitária também, mas é preciso que haja respostas públicas, é preciso que haja política pública, investimento em políticas públicas, nomeadamente respostas públicas no alojamento de emergência, porque não é a percepção que nós temos, é uma pergunta obviamente, a percepção que nós temos é que o alojamento de emergência não é em quantidade
suficiente face às necessidades e também em políticas de habitação. Não há autonomização, não há saída de rua se nós não tivermos respostas, para além do alojamento de emergência, que permitam às pessoas ter habitação. Falou aqui muito bem do Housing First, mas a nossa percepção também é que escasseiam. Aliás, nós sabemos como hoje em dia, mesmo pessoas que ainda não estão, felizmente, na espiral dos processos de exclusão que as levam à rua, uma situação de sem-abrigo, como é muito difícil encontrar respostas na área da habitação. E termino, Sr. Presidente, peço imensa desculpa pela demora, só com duas referências. A nível do orçamento que seria necessário para cumprir o objetivo de erradicação deste fenómeno, enfim, nós sabemos que a erradicação é um objetivo que dificilmente é cumprido, porque há sempre novos processos em relação aos quais é preciso intervir. Mas esse deve ser o objetivo e a meta. E, se não lhe parece, que existe também uma enorme desigualdade dos recursos e das respostas a partir do momento em que, assentando essencialmente nos municípios, nós sabemos que os municípios têm orientações, recursos, disponibilidades e empenhos muito diferenciados no território. Bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, concluindo a ronda dos partidos, das intervenções dos grupos parlamentares, Sr. Doutor, temos 25 minutos que pode disponibilizar. Não tem que gastar todos, não é uma obrigação de chegar até ao 25º minuto, mas tem até 25 minutos para responder às questões que foram suscitadas. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado por todas as questões. Vou tentar, dentro do possível, passar por elas. Já peço desculpa se não conseguir responder a tudo, porque não é ambição ter a resposta para tudo. De facto, penso que é transversal e que todos percebemos que estamos a trabalhar com um problema complexo e, dito isto, difícil de encontrar soluções, e eu acho que com a exigência de encontrar a solução para cada pessoa. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Ofélia Ramos, eu não podia estar mais de acordo. Tratando-se de um problema complexo, a intervenção tem que ser, de facto, holística. Isto significa que também tem que ser eficaz, mas o ser holístico é trabalhar as dimensões todas da pessoa, que logo aqui nos traz um desafio tremendo, porque temos que trazer todas as entidades que nas situações crónicas se torna difícil de alinhar para trabalhar uma situação. Eu queria esclarecer que a avaliação que foi feita, e ela foi feita, incidiu e auscultou as pessoas em situação de sem-abrigo, não através de inquérito, através de entrevistas e através de focus group, ou seja, a abordagem foi personalizada, ou seja, foi dada a liberdade aos núcleos locais e aos técnicos locais que conhecem as pessoas para utilizarem as metodologias e as técnicas que considerassem as mais adequadas. Por outro lado, foram também auscultados os NPISA e as entidades fazem parte da estratégia e foi contratada uma avaliação externa cujo relatório é público, mas eu posso fazer chegar. Pode não ter sido suficiente, podíamos ter ido mais longe, podíamos ter auscultado mais aspectos, podíamos ter tido mais tempo, admito que sim, mas efetivamente essa avaliação e tentámos fazê-la antes do fim do período da estratégia, ou seja, antes de 2023, porque naquele horizonte legalmente estávamos limitados a 2023. Só posteriormente é que veio a decisão de se prorrogar o período da estratégia. E houve efetivamente, diria, tem-se assistido no último ano e meio, a uma alteração do perfil das pessoas em situação de sem-abrigo. De facto, isso é verdade. Desculpem, mas não consigo falar relativamente aos últimos números, até porque não sei mesmo o número total, porque eles já estão recolhidos, estamos a validá-los com os municípios, estamos a esclarecê-los e, muito rapidamente, queremos depois tornar público e, se for o caso, enviar também à Assembleia da República. Queria dizer que, em relação ao diagnóstico, quantitativamente, nós podemos fazer essa transposição de 2018 para 2022 e comparar os números totais. Mas eu gostava de esclarecer, se me permitem, tecnicamente, alguns aspectos. Antes de 2018, foram feitas algumas estimativas com base em levantamentos pontuais e depois projetados a nível nacional. Só em 2018 é introduzida esta metodologia que estamos a utilizar hoje, que é um questionário que é remetido a todas as autarquias, que só
em 2022, teve, por exemplo, a resposta de todos os municípios. Até os anos anteriores não tínhamos conseguido isso. Esse questionário tem vindo a ser melhorado e, como também já foi dito aqui, todos os anos percebemos que há uma dificuldade em se apropriar do conceito, porque uma coisa é ele estar publicado, ele estar explícito, e nós, se calhar os que estamos mais habituados, achamos que ele é claro, mas depois na aplicação local demos conta que nem toda a gente o aplicava da mesma maneira e ainda nem toda a gente hoje o aplica da mesma forma. Portanto, todos os anos, há 3 anos pelo menos esta parte, adotámos a seguinte metodologia, que já temos planeado, por exemplo, para retomar outra vez em setembro, que cada vez que queremos preparar o lançamento para a recolha de dados de um ano, são feitas sessões por região, com os municípios, não apenas com aqueles que têm PISA, mas com todos, para explicar o conceito e para explicar o questionário. Quando há a recolha de dados e a análise dos dados está feita, são feitas sessões regionais com os municípios para explicar os dados e para explicar eventuais erros, eventuais falhas que... isso tem-nos permitido melhorar o levantamento e o diagnóstico. Portanto, sem prejuízo de haver situações novas, tem havido também um incremento de situações que de ano para ano não eram contadas e passaram a ser contadas. Depois, em relação à intervenção da Sra. Deputada Irene Costa, eu iria um bocadinho mais em relação a alguns resultados, penso que sinteticamente os coloquei aqui, o que penso que é um desafio já hoje, mas também da próxima estratégia e que está a terminar não foi tão privilegiado, do meu ponto de vista, tem a ver com uma intervenção muito mais robusta ao nível da prevenção. Nós hoje, sabendo melhor o diagnóstico, sabendo melhor os processos de intervenção que temos com as pessoas e a dificuldade que têm na integração, estamos em condições de poder dizer que temos conhecimento suficiente para agir a montante. E aqui isto, obviamente, vai ultrapassar a Estratégia Nacional de Integração para as Pessoas Sem Abrigo, porque estamos a falar de políticas macro, meso, se quiserem, mas, acima de tudo, temos que trabalhar a outro nível face aos fatores de risco que nós estamos a identificar. E esse é claramente um desafio. Ou seja, temos que trabalhar com as pessoas que atualmente já estão na condição, mas temos que, efetivamente, trabalhar antes e evitar que as pessoas cheguem a essa condição. Para além da intervenção que estamos a fazer e que temos ainda a preconizar em termos de modelo, é que esta própria intervenção já tem que, ela mesma tem que ser preventiva. Ou seja, temos que garantir respostas que evitem uma característica que ainda é bastante predominante, que é a reincidência, principalmente nas situações crónicas. Ou seja, nós temos grupos de pessoas que efetivamente sabemos que muitas vezes conseguimos tirar da condição e que algum tempo depois voltam a essa condição. E é nesse sentido temos vindo a trabalhar na melhoria das respostas. Em relação à intervenção da senhora deputada do Chega, como eu disse, nós validados temos os números de 2022, espero muito em breve ter os de 2023 e serem públicos, mas compreenda, acabámos de receber os últimos números há menos de uma semana e hoje, à data de hoje, já estamos a receber respostas dos municípios que questionamos, porque normalmente recebemos os números e depois avaliamos em relação ao ano anterior o comportamento, ou seja, houve aumento ou houve diminuição naquele município. E face a uma percentagem de aumento ou diminuição, nós questionamos o município porque é que aquele comportamento aconteceu, ou seja, porque é que há mais situações ou porque é que há menos. E agora estamos a aferir essa explicação para depois poder incluir isso no relatório de análise. Sim, diria que um desafio premente e que aumentou nos últimos anos, tendo em conta também que já falei da prevenção, tem a ver com as questões da habitação e, nomeadamente, o acesso à habitação de forma permanente. E isto já vinha a ser reportado e, mais uma vez, está reportado junto do novo Governo e é nesse sentido também a estratégia está a ser revista. E como é que nós encontramos, ainda que tenha que ser replicado, quer em número, quer disperso pelo território. Alguns modelos de intervenção que estão a ter sucesso, agora precisamos de garantir que estas pessoas que estão ou no Housing First, ou na habitação partilhada, ou nos centros de alojamento, acedem de facto a uma habitação e não regressam à condição. E aqui, face ao contexto, que me vou dispensar de explicar, nomeadamente no que toca à habitação, sim temos um grande desafio, sob pena de
as pessoas que tinham que estar numa habitação partilhada, por exemplo, de forma transitória, de 1 ano ou máximo 2 anos, e nós aí temos como objetivo integrá-las, não estamos a conseguir, ou estamos a ter mais dificuldade em conseguir que acedam a uma habitação de caráter definitivo, mas inclusive também já estamos e já fizemos uma proposta de um possível programa a ensaiar para diferenciar positivamente estas pessoas e garantir que, acedendo elas a uma habitação definitiva, outras podem usufruir destas disponibilidades que já existem. Quanto ao apoio ao retorno ao país de origem, eu vou correr um risco, mas vou dizer que de todas as situações que eu tive conhecimento até esta data, de pessoas que solicitaram este apoio foi garantido. Portanto, não há, diria, um programa a nível nacional, mas sempre que um cidadão de um país estrangeiro solicitou ou no âmbito da intervenção se verificou e ele aceitou o retorno ao seu país de origem de forma voluntária, esse apoio foi sempre concedido. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do LIVRE, sim, Sr. Deputado Jorge Pinto, eu penso que há algumas questões já falei, e, nomeadamente, esta lógica de haver um programa que diferencie de maneira positiva estas pessoas no acesso à habitação, sim, concordo, e ele está em estudo para que eu penso a curto prazo possa ser implementado. Os desafios que temos sentido, nomeadamente nas respostas de transição, foi, primeiro, mudar o paradigma, porque até há poucos anos a lógica era criar respostas coletivas de grande dimensão, passámos para um paradigma de respostas de pequena dimensão ou de preferência individualizadas. Isso também foi um desafio com as organizações e com as autarquias, e tem sido. Dou só a título de exemplo, por exemplo, o maior alojamento de emergência criado nos anos 80, 90 em Lisboa, está neste momento com um projeto de reformulação no âmbito do PRR, para que, em vez de espaços de descanso coletivo, a pessoa tenha um espaço de descanso e um espaço de pernoita individualizado. Isso tem sido um esforço também que as autarquias têm vindo a fazer com o apoio do PRR e no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Penso que algumas questões do Sr. Deputado José Soeiro já respondi, nomeadamente à auscultação das pessoas. Queria só especificar que não enviámos um questionário, conhecemos, julgo eu, suficientemente as pessoas para perceber que tínhamos que libertar. Sim, mas demos a liberdade e aquilo que foi feito foi localmente chegar às pessoas da maneira que considerassem, com as perguntas que disse aqui bem, mas isso foi vertido depois no documento atual. Quanto ao conceito, ele continua efetivamente a ser um desafio, porque parece-nos, como disse há bocado, que é claro e está na legislação. Já agora somos também dos poucos Estados-membros que têm o conceito consagrado num diploma desta natureza. A sua aplicação, eu diria que generalizadamente melhorou de uma forma muito significativa, mas continuamos todos os anos a ter que explicar, porque ainda está na representação social de muitos portugueses e de muitos profissionais e de muitos voluntários, uma imagem da pessoa em situação de sem-abrigo dos anos 80, 90, que estava nas ruas. Hoje em dia não, temos esse perfil, mas temos muitos outros perfis e situações que muitas vezes estavam, de alguma maneira, ocultas e que hoje estão a vir a ser cada vez mais identificadas. O GNPISA, e aqui penso que, de um ponto de vista de informação, provavelmente culpa minha, a mensagem às vezes pode não passar bem, são redes locais onde todas as entidades locais estão representadas, nomeadamente as entidades públicas de segurança social, o IFP, a Justiça, a Saúde. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em entender quando dizem que a responsabilidade é do GNPISA. Os GNPISA são umas unidades muito importantes, porque cada vez mais temos a certeza que a intervenção tem que ser personalizada e tem que ser localizada, ainda que com orientações de nível nacional. Depois, complementada com medidas como o financiamento ao Housing First ou à habitação partilhada, cujo financiamento é feito, às equipas técnicas, é feito pela Segurança Social. Muitas vezes em parceria, um modelo partilhado, com as autarquias que disponibilizam
as habitações ou com as instituições que conseguem adquirir os fogos. E penso que, de uma maneira geral, eu corri as questões todas e desde já peço desculpa se alguma me escapou, agradecendo, em todo caso, as questões e a reflexão que permitem fazer. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu tenho um braço levantado do Sr. Deputado José Soeiro. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado. Penso que não estará prevista uma segunda ronda, mas eu gostava de, se o Sr. Presidente me permitir e se os grupos parlamentares com a também figura de permitirem, interpelação à mesa, gostaria de fazer mais uma pergunta ou eventualmente de sugerir que pudéssemos todos fazer mais algumas perguntas, se as tivermos. Mas qual é a questão, Sr. Deputado? Então, a questão é a seguinte: está disponível no site da ENIPSA, está disponível um relatório da Quartner Portugal. Não sei se era esse relatório que se refere. E é, obviamente, um documento importante, interessante e relevante. Mas nós gostaríamos de ter acesso, mais especificamente, aos resultados da avaliação que foi feita pelas 700 pessoas em situação de sem-abrigo que foram envolvidas nessa avaliação. Pronto, e, portanto, a primeira questão, se me permite, Sr. Presidente, era se houver... Diga. Eu ia pedir mesmo ao Sr. Doutor, porque falou de uma avaliação que foi feita, eu penso que é útil e que os grupos parlamentares entendem também por pertinente que o Parlamento possa ter acesso e pedir-lhe o envio à Comissão, e nós faremos a distribuição pelos diferentes grupos parlamentares dos resultados, com os métodos que foram usados, para identificar e fazer a avaliação das pessoas em situação de sem-abrigo. Se não se importa, Sr. Presidente, se me der mais um minuto. Sim, por favor. Pronto, é porque a intervenção do Dr. Henrique Joaquim suscitou-me mais algumas dúvidas que eu gostaria de poder colocar. E Mas compreendo, nós não temos uma segunda ronda. Eu sei, por isso é que eu queria pôr à consideração, porque nós podemos fazer isso, já fizemos em audições anteriores. Pode deixar a pergunta, nós faremos. Eu gostaria de perguntar se alguém se opõe que possa colocar essas perguntas, uma vez que temos a oportunidade. Utilize-me como veículo, pronto, então, porque não há segunda ronda. Então são 4 perguntas. A primeira... Sr. Deputado. Força. A primeira é: o que é que está a ser feito concretamente para superar as diferentes concretizações e aplicações do conceito de pessoa sem abrigo, que está estabilizado na estratégia, mas que, pelo que percebi, depois ele é operacionalizado, nomeadamente por municípios, de forma diferente? Primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com, concretamente, porque creio que isso não está no relatório. No relatório diz-se que 67,4% das pessoas identificam a falta de respostas de emergência de alojamento temporário. Mas está quantificado o que é que seria o volume de respostas de emergência de alojamento temporário necessárias para a estratégia que está agora em curso? Terceiro, a questão dos gestores de caso. Também está identificado que, apesar da figura dos gestores de caso ser uma figura central, que não há recursos para que existam gestores de caso para as pessoas em situação de sem-abrigo. E a última pergunta é uma dúvida que me suscita os dados que vêm no próprio relatório. Os dados vêm até, se li bem, até 2021 e, comparando as pessoas que são identificadas como estando em situação de sem-abrigo e as pessoas que saíram da rua, a proporção é de cerca de 7,5%. Eu pergunto-lhe como é que nós podemos ler este dado, isto é, só se conseguiu com os meios disponíveis, com a estratégia que foi posta em marcha, só se conseguiu retirar da situação de sem-abrigo 7,5% das pessoas que foram identificadas, ou não é esta a leitura que se pode fazer deste dado? Muito bem, eu presumo que era a quarta questão. Sr. Doutor, nós não temos uma segunda ronda, o Sr. Doutor tem ainda tempo. Se quiser pontualizar algumas destas questões, eu passo-lhe a palavra, até porque são pontualizações sobre a famosa avaliação, que aliás a Sra. Deputada Ofélia Ramos também sublinhou esse aspecto. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. Como eu referi, o esclarecimento do conceito tem vindo a ser feito, pelo menos eu diria, em 3 momentos. Investimos claramente na formação dos técnicos que trabalham nesta área e o desafio é também a rotatividade dos técnicos e nessa formação tem vindo a ser esclarecido quer o conceito, quer o modelo de intervenção.
sempre que, e antes de lançar o questionário, são feitas sessões regionais, Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve, com os municípios, para explicar o conceito e para explicar o preenchimento, pergunta a pergunta, do questionário, para não haver dúvidas, mas para minimizar as dúvidas que existam, e quando há a avaliação a análise dos resultados, são devolvidos os resultados também pelas mesmas regiões e é explicado outra vez o conceito. Portanto, este tem sido o processo que nos parece de chegar o mais possível às pessoas. Em todo caso, devo dizer, se me permite o apontamento, agora que estou a ver as respostas aos questionamentos que fizemos atualmente, continua ainda a haver a necessidade de aclarar, ou porque mudou a pessoa, ou porque efetivamente a pessoa não tinha, ou porque nós não estamos, se calhar, a fazer passar a mensagem, ou tudo junto. Depois, em relação aos gestores de caso, tem vindo a ser também um trabalho na formação e, concretamente, meu, com os municípios e com o GNPISA. Aquilo que nos deparamos, adotando esta metodologia, que é não haver uma pessoa em situação de sem-abrigo que não tenha um técnico de referência, vulgo gestor de caso, as pessoas entenderam que isto era mais uma figura e era mais um profissional. Aquilo que nós temos tentado, se me permite a expressão, desmontar a ideia, é que nós queremos um técnico da rede social que saiba e acompanhe aquela pessoa, independentemente da instituição. Portanto, o número maior, é muito maior de gestores de caso do que aquele muitas vezes é reportado, porque é entendido também de forma não adequada àquela que defendemos. Eu tenho alguma dificuldade, como já perceberam, em fazer comparações, porque, de uma maneira muito, eu diria, honesta, os números têm vindo a ser têm evoluído, quer de um lado, quer do outro, porque o conceito tem também permitido essa melhor apropriação. Agora, efetivamente, o número de pessoas que saíram da rua, felizmente, até aos últimos dados, tem vindo numa tendência também ela crescente, e é essa que gostaríamos de aumentar, tornar mais eficaz. Com o desafio que, de facto, temos a partir do último ano, na transição da resposta, das pessoas, das respostas de transição para a habitação de forma mais definitiva, e isso vai nos colocar um desafio maior. Agora, as duas tendências têm-se verificado, quer uma, quer a outra, portanto, há um aumento, mas também há um aumento das pessoas que saíram da condição. Daí que parece-me que temos que melhorar na prevenção e temos que melhorar, obviamente, no acesso às respostas de habitação a nível local, garantindo que a pessoa não volta à condição. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigado pelas questões. Eu queria dar só nota do seguinte, reforçar os pedidos que lhe fizemos de prestação de informação ao Parlamento. Tenho a certeza que os grupos parlamentares, depois de olhar para o relatório, podem eles próprios suscitar a requerimento uma nova vinda do Sr. Doutor, para podermos olhar para alguns desses nomes num tema que para nós é tão importante. Devo dizer que os grupos parlamentares, no nosso programa de atividades, uma das conferências previstas estava centrada nos cidadãos sem abrigo e que mais tarde, se calhar, poderemos voltar a este tema. Sr. Doutor, muito obrigado. Às senhoras e aos senhores deputados, apenas sublinhar que nos encontramos amanhã às 9 da manhã na Sala 1, com o Conselho de Administração da Auto Europa. Não é necessária. O Conselho de Administração da Auto Europa entendeu que não é necessário, portanto, estamos à espera de ter um estrangeiro fluente em português. Muito bem. Até amanhã.